Olá, meus amores, como vocês estão? Estamos aqui hoje para a nossa aulinha e o tema de hoje será predicado. Roda a vinheta! Então, predicado é tudo aquilo que falamos do sujeito. Quando na nossa aulinha de sujeito, eu expliquei que para acharmos o sujeito, nós fazemos a pergunta ao verbo com a palavra quem, certo? Para acharmos o predicado, nós vamos perguntar o que ao verbo, ao sujeito, desculpa. Ao sujeito vamos perguntar o que. Para achar o sujeito, perguntamos a quem ao verbo, certo? Para acharmos o predicado, perguntamos o que ao sujeito. Então, aqui nós temos algumas frases. Vamos ver? Olha, o cão correu atrás do carro. Se eu quisesse achar o sujeito, eu iria perguntar: quem correu atrás do carro? Quem foi? O cão, certo? Agora, eu quero achar o predicado. Então, eu faço a pergunta: o que ao sujeito? Eu já sei que o sujeito é o cão. Então, eu vou perguntar: o que o cão fez? Ele correu atrás do carro, tá? Então, tudo isso aqui é o que falamos do sujeito, ou seja, é o predicado. Predicado. O cão é o sujeito, né? Sujeito simples, porque só tem um núcleo, né? Que é a palavra cão, né? A palavra principal. Então, vamos para o outro. O macaco pulou na árvore. Eu tenho que achar o sujeito para saber qual é o predicado, certo? Então, eu pergunto ao verbo: quem pulou na árvore? Quem foi? O macaco. Palavra principal, macaco, sujeito simples. Então, sujeito, o macaco. Palavra principal ou núcleo, macaco. Eu pergunto agora ao sujeito: o que fez o macaco? Ele pulou na árvore, certo? Então, aqui é o predicado. Olha, gente, eu não sei se vocês estão percebendo, mas o predicado é tudo que sobra do sujeito. Nós temos a regra, mas é tudo que sobra do sujeito. Veja bem, ó, nós tiramos o sujeito, tudo que restou é o predicado. Viu? Então, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Vamos achar o sujeito para poder nós sabermos qual é o predicado e qual é a pergunta que a gente faz ao verbo para achar o sujeito? Quem? Então, quem proclamou é verbo. Quem proclamou a independência do Brasil? Quem foi? Dom Pedro I. Então, aqui ficou apertadinho, né? Vai ser sujeito, né? E sujeito simples, porque o núcleo aqui é a palavra Pedro, só temos um núcleo, ou seja, uma palavra principal, certo? O que sobrou é predicado. Ou eu posso perguntar ao sujeito: o que fez Dom Pedro I? Proclamou a independência do Brasil.
tá? Ih, emendou aqui, perdão. Deixa eu tirar aqui para não emendar, certo? Então, D. Pedro I proclamou a independência do Brasil. Então, aqui nós temos o predicado, que é o restante, ou seja, é tudo que está após o sujeito, certo? Predicado. Outra, Joana colheu frutas e legumes. Para eu achar o sujeito, eu vou perguntar quem ao verbo. Colheu é verbo do verbo colher, é uma ação, certo? Então, quem colheu frutas e legumes? Quem foi? Joana. E também é um sujeito simples, porque só tem um núcleo, ou seja, uma palavra principal. E para eu achar o predicado, eu vou perguntar o que ao sujeito. Então, o que fez Joana? Colheu frutas e legumes, certo, gente? Então, aqui vai ser o predicado. Meus amores, veja bem, em todas as situações, tudo que sobrou do sujeito será sempre o predicado. Entenderam? Tá bem explicado? Vamos para mais umas frases para poder fixarmos melhor? Voltamos aqui, né, para continuar com outros exemplos, certo? Então vamos lá. O semáforo controla a passagem de pessoas e veículos no trânsito, certo? Ó, vou ler de novo. O semáforo controla a passagem de pessoas e veículos no trânsito. Lembrando, para descobrirmos o sujeito, fazemos a pergunta quem ao verbo. E para descobrir o predicado, fazemos a pergunta o que ao sujeito. Então, vamos lá? Qual é o verbo nesta frase? Controla, certo? Então, quem controla a passagem de pessoas e veículos no trânsito? Quem é? O semáforo, certo? Substantivo, perdão, gente, sujeito simples, porque tem apenas, né, um núcleo, ou seja, uma palavra principal. Para acharmos o predicado, precisamos perguntar o que ao sujeito. O semáforo faz o quê? Controla a passagem de pessoas e veículos no trânsito, certo? Então, aqui dentro, nós temos, ó, nesse quadradinho, tá, gente? Porque a frase continua. Nós temos vou botar aqui para não confundir. Predicado. Lembrando que predicado é tudo aquilo que falamos do sujeito. E na nossa percepção, percebemos que o predicado é tudo que sobra do sujeito. Agora, os satélites são astros que giram ao redor dos planetas. Gente, só fazendo uma observação, os satélites não têm luz própria, tá? Um dos
dos satélites que conhecemos é a Lua, certo? Então vamos fazer a pergunta quem ao verbo para achar o sujeito. Verbo, são, aqui a palavra são é do verbo é. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são, certo? Então, é do verbo, desculpa, gente, é do verbo ser, tá? Eu falei é do verbo ser. Então, fazendo a pergunta, quem ao verbo, vamos lá? Quem são os astros que giram ao redor dos planetas? Quem são? Os satélites. Então, os satélites é sujeito. Certo? Deixa eu colocar aqui embaixo também, para não confundir. Sujeito. Bom, agora, para achar o predicado, vamos fazer a pergunta o que aos satélites. Certo? O que são satélites? São astros que giram ao redor dos planetas. Então, aqui nós temos o predicado. Certo, gente? Minha letra é grande, não tem jeito. Eu tento diminuir, mas não dá. Então, fica apertadinho. Próxima. Vertebrados são animais que possuem crânio e coluna vertebral. Vamos achar o sujeito? Vamos fazer a pergunta quem é o verbo. Quem são os animais que possuem crânio e coluna vertebral? São os vertebrados. Então, vertebrados, sujeito. Certo? Sujeito. Agora, fazendo a pergunta o que ao sujeito. Então, o que são vertebrados? Ou o que são vertebrados? São animais que possuem crânio e coluna vertebral. Então, esse que está dentro do quadradinho, na verdade um retângulo, né? Será predicado. Então, predicado. Dom João VI morou no Brasil. Vamos achar o sujeito. Vamos fazer a pergunta quem ao verbo. Qual é o verbo? Morar, né? Aqui está no tempo morou, né? No passado. Então, quem morou no Brasil? Dom João VI, certo? Sujeito. Agora vamos perguntar o que ao sujeito para acharmos o predicado. O que fez Dom João VI? Morou no Brasil. Morou no Brasil. Então, aqui será o predicado. Certo, gente? Nós sabemos que Dom João VI era o rei de Portugal e ele morou algum tempo no Brasil. E quando ele foi embora, ele deixou o seu filho, Dom Pedro. Então, vamos lá? Todos predicados são todos os predicados são aquilo que falamos do sujeito, certo? Os predicados são aquilo que falamos do sujeito. E observamos que tudo que sobra do sujeito é o predicado, né? Uma dica boa para acertar na prova.
Mas temos que entender que para achar o sujeito, precisamos fazer a pergunta quem ao verbo. E para achar o predicado, precisamos fazer a pergunta o que ao sujeito. Explicadinho, meus amores? Vocês gostaram? Muita gratidão por estar assistindo minhas aulas, estar comentando, compartilhando, se inscrevendo e deixando o seu like. Muito obrigada. Beijos no coração e até a próxima aula, ok? Beijo!